pessoal. Boa tarde, pessoal. Então, não sei se está funcionando, mas acho que está todo mundo. Você vai falar mais tempo. Ah, tá. Boa tarde, então. Eu acho que já vou até passar a palavra para a Luzia mesmo, né? Para falar aqui um pouquinho de como que foi o processo, né, do documentário. E é isso, assim, falar que também é uma satisfação muito grande, agradecer a Luzia também de estar trazendo aqui o documentário, pela confiança, né? Aqui no Jéssica, por todo o trabalho e companheirismo mesmo do Jéssica, né? Com vocês. É uma grande honra mesmo pra gente, tá? E vou passar a palavra aqui para você. Boa tarde. Agradecer a todo mundo, né, que veio e quem está assistindo também, e o posterior, né, que eu acredito que vai assistir também e vai gostar do trabalho. E eu queria só aproveitar também para chamar o meu neto Miguel Mota, que ele é a base minha, né, dessa caminhada toda. E quando houve o rompimento da lama, né, ele estava com 4 anos, hoje ele está com 14, né? Então, hoje ele já entende um pouquinho o processo e ele está no documentário. Então, assim, esse documentário, o desejo meu era muito grande de ter alguma coisa para ficar para sempre. Porque, infelizmente, as pessoas estão ficando no esquecimento, muita gente já não quer falar mais, as histórias, tem muita gente que está voltando ao passado, vivendo no passado e apagando essa parte de 10 anos de tristeza, né, que muita gente fala que foi uma fase muito doentia, né, triste. E nesse documentário, a minha intenção foi mostrar o que não fizeram por nós, o que a gente clama até hoje, que são os modos de vida que teimam em falar que a gente está falando demais, porque isso é mentira, que isso não existia, ninguém dedica tanto assim a vida, a terra, as pessoas, ao não dinheiro, né, o heavy metal precioso, né, que o dinheiro não é tudo. E eles acharam que podiam satisfazer a gente, colocando a gente num lugar bonito, estruturado, mostrando que é aquele ditado para inglês ver, porque está sendo para inglês ver tudo até agora, até a repactuação. Então eu entendo que a gente vivia muito bem, a gente amava o lugar que estava vivendo, né? Hoje a gente é colocado num lugar onde a gente não reconhece, e aí vai ficar muito claro nesse documentário, né? Que eu falo do passado, eu mostro o presente e as pessoas já espelham o futuro e é desesperança até hoje. Então, não tem expectativa de futuro. Então, na hora que vocês verem o documentário, vai entender isso tudo. E aqui vivo eu tenho o Miguel, né? Que hoje ele questiona muito, porque ele não foi reconhecido. E ele andava comigo para baixo, para cima, então a vida dele foi a mesma da minha. E essas pessoas, essa parte das crianças que estavam na barriga até os 16 anos, eles não querem nem saber se eles vão indenizar ou fazer algo por eles. Então, esse foi um dos clamores maiores meu hoje, é essa parte, e a parte do trabalho, e a parte do tal do voltar a viver, que falou que ia devolver igual ou melhor. Pode ser melhor em espelho, mas em vivência não está nada bom não. E aí é só que daí no documentário vai falar tudo. Aí depois a gente compõe, né? Então vamos lá. E, gente, vamos então aqui recompor a mesa.
Eu vou chamar aqui de volta, né, a Luzia, a Giovana também, que vai só dar uma olhadinha ali no detalhe. A Ana Paula também, Ana Paula Carneiro, né, da Caritas. Se quiser também sentar aqui com a gente. Olá, boa noite. Meu nome é Amora. Eu fiquei como responsável, né, da parte da filmagem, junto com a Giovana. E aí no final também a gente vai passar aqui a fala da Amora, que é uma pessoa também que fez parte aqui da produção do documentário, né, Luzia? Isso tudo bonito foi ele. Então aí vou chamar a Giovana também. Eu pensei assim, às vezes da Luzia falar primeiro, depois a Giovana, depois a Ana também. E aí a gente vai passando. Você quer sentar aqui de novo? Não? Se você quiser explicar um pouquinho da exposição. Aí, boa tarde de novo, né? Não sei se vocês viram, né, que eu fiz uma... Que eu fiz uma fala antes, né? Que, igual eu falei, eu não ia falar muita coisa não, que o próprio documentário falou bastante coisa, né? E eu trago Olá, essa exposição... boa noite. Meu nome é Amora. Espera um pouco. Mas já vai falar dele, né? Não. Tá. Então, assim, na hora que a gente planejou de fazer, primeiro eu peguei e todo mundo reclamava, né? Como é que estava, o que queria fazer e depois que chegou no reassentamento, a decepção, né? Então, a gente está esperando o bom até agora e o bom ainda não está vindo, né? Aí eu peguei e falei assim, não, vamos contar então como que foi morar no Paracatu, fazer essa transição na cidade e depois voltar para Paracatu de novo e entender o futuro de cada um, né? Aí fizemos esse documentário, entrevistei as pessoas e baseado no que mais se falou, aí eu pus o meu sogro, que é o Sérvulo, né, o do feijão ali. Então, assim, ele tem uma vivência, ele tem uma história de vida muito grande para contar. E isso tudo aqui, ó, essa safra de milho, de feijão roxinha, é o que ele falou, essa do feijão carioca, o milho, isso tudo foi da colheita do ano passado. E essas plantas secas, ela chama crista de galo. Então é o que está dando mais de paisagismo para a gente lá, que lá quase não pega a planta direito. Então mudou-se, que ali mostra uma varanda dela cheia de samambaias, o sentimento dela é enorme, porque lá as samambaias não sobrevivem, não conseguem, então as dela é daquela de rodar no chão, né? Então até hoje ela peleja, mas descobrimos que lá é muito orquídea, essa crista de galo. Aí tinha umas artesãs lá que outro dia falou, Luzia, você não sabe onde é que tem palha de milho? Não, eu sei, eu vou trazer muita, né? Confecção nova também, tinha do pessoal de passagem, né? Inclusive elas estão à venda, R$8 cada uma, quem quiser comprar, que ajuda também. E essa mesa de memória, muita gente não lembrou de falar disso. Porque então tinham cristaleiras, então, depois vocês podem até olhar de perto, lembrança de Aparecida do Norte, essa jarrinha que ficava mais nas decorações que o grande comprava e guardava, né? Olha lá, Tião Carreiro e Pardinho, então os vinis, né? Que teve gente que perdeu coleções e coleções e não entrou no cadastro. Então se foi perdido. E as plantas de lá, né? O urucum, né? Que tem as fases dele, mostra mais ou menos o processo. E livro de receita, que a gente pegava esses livros antigos e tem o caderno. Que fulano fez a receita, aí você pegava o caderno. Não, e da receita e rabiscava lá, né? Então esse aí é até meu, de 1900 café, que minha tia fazia e eu guardava tudo aí, né? Essa esteira também, não é a bonitona do Society, que ainda não consegui passar a mão nela, mas essa eu comprei para simbolizar, né? E a jarra leiteira ali, ó, ela é do Marino, quem conhece ele, estava julgada lá, eu falei, você não quer me dar essa jarra para mim, não? Ela doa, então eu ando com ela também por causa do gado, né? Então eu ponho ela para representar.
E a maioria das confecções aqui são da palha, né, do milho, do produto final. Essa peneira é aquela que mostrou, mas aí agora isso aí é usado, ela ainda continua trabalhando, né? A peneira que está com milho. E nessas de tricô aí, ó, é porque antigamente a gente usava túnica, né, para beber, então passava de um para o outro, né? Então isso aí é coisa que a gente não vê mais e também não entrou no acervo de cadastro. Então muita gente não teve esse lançamento que muitas eram de costura, aqueles chapeuzinhos de amarrar mesmo, uns bonitinhos. Não sei se vocês lembram. E quando eu me inscrevi nesse processo dos novos distritos, né? Aí eles queriam saber o que eu ia fazer, né? Eu falei assim, não, eu vou fazer um documentário, um negócio assim, pequenininho, então era para ser em 15 minutos. Esse documentário tem 2 horas. Aí eu peguei e falei, não, eu vou lançar, eu vou fazer 2 horas, eu não vou diminuir ele, eu mandei o teaser para eles, então eles tiveram só o teaser. Mas eles não sabem esse conteúdo. Hoje é que alguém está sabendo lá. Porque ninguém sabia o conteúdo disso, que é um grito de alerta para mostrar para eles que a gente não estava falando mentira, que isso é necessário e que nós não fomos indenizados na totalidade, porque ainda está faltando os modos de vida que não voltou. Tem meu sogro igual aquele terreno que mostrou ali, ó. A Renova entregou ela daquele jeito ali, prometeu de fazer o plantio e tudo, e não fizeram. Então eles mesmos no braço é que foram, arrancou, braquearam aqueles trem pesado e conseguiu fazer tratando, né, do solo com tudo, e que conseguiu essa colheita. Então são 2 safras boas que já colheu. E no mais, eu pretendo continuar esse documentário, eu pretendo fazer novas versões, porque foi quantas horas? 5 horas de entrevista? Nós temos mais de 5 horas de entrevista. Ainda tem material para ser usado. Dá para fazer mais 3 desses daí. E tem gente que já está chateado comigo porque eu não chamei. Eu falei, gente, eu chamei, vocês aqui não acreditaram, né? Então tem gente, não, eu quero falar, mas eu vou falar para você. Não quero falar para mais ninguém. Que hoje, ela até pode falar depois aqui como é difícil, né? Para colher qualquer coisa que o pessoal não quer falar nem 5 minutos, nem 2 minutos, né? 2 minutos. Então é isso que eu tenho para falar, que às vezes tem perguntas que querem falar, só mesmo no contexto, né? E o Miguel está ali, né? O Miguel está ali, ele fez questão de acompanhar e de ver, né? É igual ele falou, não, vó, eu quero participar, não, eu quero ver, eu quero falar, eu quero ir para onde que estão as coisas, hein? E agora é que ele está até surpreso, né? Porque abriu um horizonte, né? Só de entrar aqui hoje já abriu um norte para ele, né? E isso é importante para a formação futura dele. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite, Boa tarde. Eu nem cumprimentei. Meu nome é Giovana, eu sou sobrinha da Luzia e coordenadora do projeto, né? Essa ideia ela já fala comigo há anos, desde quando aconteceu. Eu falei, Luzia, por que a gente não conta? Eu falei com ela que ela é contadora de história, né? Eu falo assim, gente, fazer esse documentário foi um desafio, foi muito gostoso também de fazer. A gente começou pensando, nossa, tem tanta gente que eu quero chamar, quem que eu vou chamar? E o orçamento era pouco também para fazer, né? Então a gente fez milhares. E eu também convivi em Paracatu um pouco, né? Não fui tanto quanto o Miguel, mas eu convivi lá também. Eu ajudava no cerimonial de casamento, brincava nas árvores, ia ver vaca, jogava bola. Então, assim, depois quando eu fui em Paracatu, que eu tive a dimensão do que aconteceu, eu fiquei assim, como? A pergunta foi como? Então foi difícil também ver os lugares que eu passei, ver como ficou o processo de gravar também. A escola, então, quando a gente entrou, assim, foi um impacto. Acho que é um dos lugares que mais impacta, assim, é lá. E a parte também que eu gosto muito da cultura, eu falei com a Luzia, a gente tem que mostrar o que as pessoas faziam. Porque é importante. Essa parte da memória afetiva que ninguém lembra, inclusive. Que é o cheirinho do café. Eu, por exemplo, tanto eu quanto a Amora, que fez
a edição, a captação, né? A gente já vai na esperança assim, que a gente tem costume de ir em roça, você já volta cheio de coisa, né? Você já espera um café, uma broa, um negócio. Verdura. Eu fiquei toda feliz que eu voltei com um buquê, eu tenho uma foto. Voltei com um buquê de rosa, de alface, couve. Até o manjericão que tá ali também eu levei. Então é um momento feliz assim, quando a gente vai, porque na cidade não tem. Então a gente costuma ver bicho, ver árvore, fruta. Outra coisa que eu cheguei, que eu queria contar também. Eu às vezes trabalho como produção no reassentamento. Então o primeiro impacto de várias pessoas que eu vi chegando lá, primeira coisa você fala, nossa, que bonito. Primeira coisa é, do que eles estão reclamando? A primeira impressão quando chegam lá é isso, né? O que eles estão reclamando? Tem tudo aquilo lá, casa bonita, tem carro, né? Tá podendo comprar o que quiser. Só que aí depois, se passa um tempo, você começa a conversar com as pessoas. Aí eu fui e falei com minha tia, ué, mas não vai ter árvore não? Onde você vai pôr a galinha, a vaca? Vai fazer o quê? Então assim, você tem uma fachada bonita, colorida, moderna. E a realidade é que para cá não era assim. Eu lembro de ir lá, por exemplo, no casamento. Você chegava lá igual a Luiane falando na parte ali, né, da comida, que é uma ótima parte, a gente gosta. Eu chegava lá, aquelas panelas no chão, o pessoal cozinhava, era tijolinho ali, lenha, várias panelas de comida, assim. Aí você chega no reassentamento depois que passou de tudo, você vê que é o quê? Buffet. Não tem mais aquilo ali. É totalmente diferente. O jeito que as pessoas faziam para o que fazem agora mudou completamente. A gente veio no carro conversando sobre isso, né? Um exemplo, é o Andour, né? Que a gente está falando. O Andour era feito com flores artificiais, né? Enfeitava tudo. Aí agora o pessoal agora está pensando em colocar a flor de verdade. Então já muda uma tradição que vinha de anos. E talvez é uma coisa que não resgate. Então a gente está pensando ali possibilidades também de projetos futuros, após o documentário, de mostrar como é feito esse Andour, estandarte, que minha tia faz também. Toda essa parte de artesanato, comida, que a comida é diferente, não tem como, até o café é diferente. Eu cheguei com a mãe do Caetano e falei assim, como que você faz esse café? O que tem diferente nele? Ela, só põe água, põe pó e faço. Aí eu falei, não, aí tem um negócio. Ela, é amor. Ela é amor. E o cuscuz que eu não consegui trazer. O cuscuz, gente, vocês têm que comer cuscuz. Meu Deus do céu. E o contato que a gente teve com o pessoal de lá, depois você vê que o brilho no olho muda. Igual a Nani falou, que eu mais sinto falta da minha mãe, das conversas, da vida que eu tinha. Então, até o olhar da pessoa muda. Ela está vivendo, mas cadê aquele chãozinho ali para ela voltar? Não tem. Então, essa é a importância desse documentário. E também a importância da continuação dele. Porque tem muitas outras histórias ainda para poder contar. E é isso, eu acho. Lindos relatos, acho que foi. Luzia. Que documentarista que você é, Luzia. Eu vou começar quebrando o protocolo, não vou ficar quebrando as regras aqui, tá? Tá. Porque, assim, a gente, já falando diretamente para você, a gente se encontra muito nos espaços de luta e de confrontos, assim, não de nós, que nós estamos na mesma trincheira, mas eu falo quando a gente está de frente à empresa, à Renova. Então, sempre são lugares de muita rigidez. E eu queria muito ter esse momento aqui com você. Eu sabia que esse momento ia chegar, de ter um momento de te ver documentarista, de te ver essa Luzia, assim, que é nato, né? Acho que todo mundo aqui concorda com isso. Foi muito gostoso te ver resgatando as histórias, as memórias, como que as pessoas ali de Paracatu ficaram sensibilizadas e abertas com você, assim, que não é o mesmo modo que eu vejo quando estou em campo em trabalho. Primeiramente, né, gente, boa tarde, meu nome é Ana Paula. Eu estou hoje como assessora técnica da Caritas, que é uma assessoria técnica independente, que atua no território de Mariana desde 2016, de forma institucional,
mas ela está no território fazendo um trabalho humanitário desde 2015, logo após o rompimento da barragem. E muitos assessores já passaram por lá, muitos. E quando eu fiquei vendo o documentário, Luzia, eu fiquei pensando assim, poxa, o que eu posso trazer que eu vejo em campo como assessora, que outros assessores já passaram por Paracatu e trariam também. E eu fiquei refletindo isso ali, e eu tenho certeza que seria a resiliência e a resistência do povo de Paracatu. Por quê? Porque lá, por mais que os modos que vocês, né, conservam ainda hoje sejam simples e verdadeiros, assim, há uma coisa de aqui não, aqui a gente não aceita. Aqui, por mais que nós tenhamos os nossos conflitos internos que toda comunidade tem, aqui, quando é a empresa para cá, aqui a gente sabe se organizar. E o seu documentário, Luzia, ele traz uma coisa que tem uma amiga minha lá da Federal do Bahia, lá. Ela estuda muito tombamento, patrimônio lá, Pedra de Xangô, ela ajudou uma comunidade a tombar um grande patrimônio natural lá, e ela usa uma expressão que chama governança espiritual, que eu acho fantástico assim, esse conceito, porque é uma forma, e o documentário exemplifica isso, e o seu trabalho, a sua pesquisa também, porque governança espiritual, isso aqui é uma forma de reorganizar o mundo em Paracatu. Você está juntando peças que a empresa jogou ao vento. Ela jogou ao vento e ela faz questão de jogar ao vento o tempo todo. E quando a gente está lá, né, na assessoria, a gente tem que se debruçar lá nos dossiês para poder entrar nas entrevistas, nas negociações, diretamente com a empresa, e ela jogando essas memórias, essas histórias para o ar, a gente vê ali nos dossiês, principalmente, os modos de fazer, os modos de ser. A gente tem a leitura, a forma de como a pessoa tinha relação com a terra, com a água, né? Muito do que todo mundo trouxe aqui, a Rayane trouxe aqui, né? O Cícero também, que ele ia ali, pegava a mochilinha, já ia lá no Rio, e a gente vê ali. Mas como que isso se transporta dentro de uma negociação? Como que isso se transfere em uma forma de pagar? Como que tudo isso se transforma para o meio capitalista no dinheiro? E isso que é o mais cruel, eu vejo assim. E é o mais difícil, porque ali você quebra vários princípios do direito, né, em várias áreas, né, em normas. Então você joga tudo mesmo para o ar. E você vê que o dinheiro vale mais do que essa construção de vida que vocês têm no território. Então, é muito bonito, é muito importante a sua pesquisa. Isso vai ficar, isso vai permanecer, essa governança que você traz aqui, que é diferente demais, que é subversiva, que até no modo de fazer, vocês passaram, era para ser 15, passou para 5 horas, e agora é a hora mesmo, e sempre é a hora de subverter essa história da mineração, né? Esses impactos que ela causa no corpo, na mente, na saúde das pessoas. Então, assim, saiba que nós, por mais que ali nas horas das reuniões, o pau quebrando, e é GB, e tem que fazer ofício, mas a gente está do lado da mesma trincheira. E só falar assim também, né, dos modos de vida, resgatando um pouquinho dos dossiês que a gente lê e vai a campo e conversa com as pessoas e briga com a empresa. Resgatando agora recentemente as últimas reuniões que a gente tem feito com a Comissão de Atingidos, né, que é um relato, denúncia também, como que a comunidade, o reassentamento de Paracatu de Baixo não tem água, não tem árvore, né? É preciso fazer detetizações porque lá está infestado, os quintais estão infestados e as pessoas de Paracatu de Baixo não sabem do amanhã, não sabem se terão água, já não estão tendo água, tem que se recorrer ao caminhão-pipa. Isso não é reparação integral, nem de longe é. Então, recorrer às instituições de justiça, a gente está atento porque estamos aqui todos no mesmo estado minerado, né? E isso está acontecendo e coloca também à voga outros territórios que podem acontecer o mesmo. Então é uma fala denúncia também. Mas eu tenho certeza e fé que aquele território vai sempre se reinventar, com muita esperança, com a sua pesquisa, com outras que virão, que o Miguel está aí. E eu acho que o seu grande brilho no olho é deixar essa memória viva,
né? Então, que assim seja, tá, Luzia? E obrigada, muito obrigada mesmo pela sua força. Eu sei que você fica mais séria ali e é necessário. Você ensina muito pra gente, muito mesmo. E eu trago aqui na minha fala, aí já não é nem Ana Paula, eu carrego, né, a importância e a responsabilidade, que eu quero dizer, da fala de todos os outros assessores que têm contato com você. Rodrigo, Marina, e eu sei que quando você vem também, você traz a responsabilidade de Niésio, Servo, do Miguel, do Caetano, da Arlinda, da Maria Imaculada, da Maria Geralda, e por aí vai, de tantas pessoas que você traz aqui junto nessa mesa com a gente. Muito obrigada mesmo, viu? A gente aprende muito com você. Eu que agradeço. Porque a gente estava num corre-corre também, né? Eu peguei e falei assim, não, eu vou... E nós resolvemos abrir, né, que é novidade agora, que a gente abriu esse link, mas nós abrimos de 2 às 5 durante a exibição. Ele já está fechado novamente. Porque, igual, eu carrego isso tudo aqui comigo, né? E eu entendo que a apresentação do documentário, ele tem que acompanhar a mesa de memória. Então, daqui para frente, eu não sei o como que a gente vai ainda voltar a abrir ele no canal, porque em parte de mídia e comunicação, eu sou analfabeta de tudo, né? Então, eu preciso de ajuda para não ter nem problema jurídico, né? É do direito, né? É do direito, né? Que aí eu tenho que me resguardar e ir sozinha, nós somos tudo amador. E é só isso. Eu vou falar aqui bem rapidinho, até cronometrando para ser rápido mesmo, mas eu gostaria de agradecer novamente a Luzia, né, pela confiança. E falar que nós do Gesta, né, nós nos sentimos também muito agradecidos, muito felizes pela escolha da Luzia de realizar a estreia do documentário aqui conosco, né, na UFMG. Isso também é fruto, né, dos laços construídos ao longo dessa trajetória, né, de acompanhamento do caso, por meio da pesquisa, da extensão, mas também por meio dos afetos, né, das amizades que a gente vai construindo ao longo dos anos. Eu particularmente me envolvi muito com o contexto, né, do desastre, mais ainda com a questão do reassentamento de Paracatu de Baixo, a partir do trabalho da cartografia social que a gente realizou em 2017, né, com famílias lá de Paracatu. E essa comunidade é uma comunidade que eu tenho muito carinho, muito afeto e admiração por todas as pessoas. Essa é a segunda vez que eu vejo o documentário, né? Eu estive lá no lançamento quando foi lá no reassentamento mesmo de Paracatu. E aí, revendo aqui o documentário, eu trago aqui novamente, que sempre me vem assim na cabeça, a fala da Isolina, que é uma mulher, né, lá de Paracatu. Hoje, infelizmente, ela já não está mais aqui conosco. É uma mulher que não teve a chance de ver, né, o reassentamento e a sua casa construída. E no processo de cartografia, no momento que a gente estava fazendo o mapeamento lá no terreno dela, né, e marcando os pontos, a Isolina virou para a gente e falou assim: sabe uma coisa que eu quero marcar? A saudade que nunca acaba. E eu acho que a saudade que nunca acaba está refletida aqui no documentário produzido pela Luzia, né, por vocês. Uma saudade descrita de uma forma que somente vocês poderiam fazer com tanta sensibilidade e maestria, né? Com isso também é muito importante enfatizar o quanto é valioso um documentário realizado por vocês, né? E a partir da vivência de vocês, assim, né, como atingidos, que ao longo desses anos, né, muitos trabalhos foram construídos junto com vocês, como a própria cartografia, né? Mas também o próprio jornal A Sirene, a Caritas também, né? E nessas produções também tem várias produções de audiovisual, né? Baseado em entrevistas, junto com vocês mesmos. Mas quando a história é contada e produzida pelos próprios atingidos, né, ela ganha uma força ainda maior, assim, né? Porque também esse documentário eu vejo como uma ferramenta de luta, denúncia e visibilidade, e revela também aquilo que de fato vem sendo experimentado, vivenciado, né, ao longo desses mais de 10 anos no território de Paracatu. E o que o documentário também traz é uma contranarrativa, né, diante daquilo que é produzido
principalmente pelas empresas, né, que sempre quer falar que está tudo certo e o reassentamento é uma maravilha, né, e enfim. E, então, além disso, né, esse documentário é um registro da saudade, é um resgate também da cultura, né, da memória coletiva de Paracatu, uma memória que reafirma a história de Paracatu, sua identidade, pertencimento. Então, não se tratando de uma memória que também está presa no passado, assim, né? Paracatu não está estático, não está parado no tempo, e é algo que também ao longo dos anos vocês vêm reafirmando o tempo todo, assim, né? Mostrando que Paracatu também é o presente, mesmo diante dessas dificuldades impostas e por esse processo também que é muito violento. Então, acho que é isso que estou passando aqui do tempo. E aí eu vou abrir aqui para quem quiser, né, perguntar, manifestar, comentar.